universo não é justo, nunca foi. A justiça é uma construção humana inventada para consolar quem perdeu. O universo não consola, não julga, não recompensa o esforço, não premia a intenção, não se comove com o sofrimento. O universo obedece a uma única lei, responde ao campo. E o campo de um homem não é construído com palavras, não é construído com intenção, não é construído com os anos que investiu, com as horas que dedicou, com os planos que traçou. É construído ou destruído numa única decisão que se repete em silêncio, em privado, sem plateia, sem testemunha, todos os dias. Antes de falarmos do que o universo recompensa, precisas compreender o que ele observa. E para compreender o que ele observa, precisas olhar para o que aconteceu contigo e com a geração inteira ao teu redor. Já olhaste para o mundo dos homens e sentiste uma profunda e inabalável sensação de decepção? Já viste a energia desperdiçada, a busca frenética por prazeres fugazes, a profunda falta de propósito que define uma geração inteira? Não estás enganado no que vês. A nossa civilização está moralmente degenerada, e isso levou a maioria dos homens a perder completamente o controle sobre a sua sexualidade antes dos 20 anos. E se eu te dissesse que essa fraqueza generalizada que observas vem de um único ato grotescamente mal compreendido? Foste condicionado a acreditar que o orgasmo masculino é uma vitória, que é saúde, que é libertação. Essa é a grande ilusão, uma prisão psicológica desenhada com precisão cirúrgica para te manter sem poder. A verdade nua é esta: quando um homem tem um orgasmo, sofre uma perda catastrófica da sua substância vital. Na equação bruta do ato, o homem é quem perde, mas existe outro caminho, um caminho difícil, para poucos, o caminho do poder e do autodomínio nascido da contenção sexual. E é na busca desse caminho que a magia começa, não na perfeição, mas na direção. Qualquer grau de contenção traz benefícios reais. O homem que não atinge o celibato perfeito, mas que aprende a conter o desejo, já conquistou uma vitória que a maioria dos homens ao seu redor nunca conhecerá, porque está desenvolvendo o único músculo que o sistema foi concebido para atrofiar, o domínio sobre si mesmo. Mas antes de falarmos das recompensas, é preciso compreender a queda. Não nasceste como um recipiente vazando energia, nasceste num estado de inocência, com a tua força vital, pura e contida. Nesse estado, o mundo era um lugar de maravilha, não uma fonte de compulsão. Havia uma felicidade natural que não exigia estímulo externo. Existia dentro de ti uma quietude que não precisava ser preenchida. Então veio a queda. O primeiro ato de autopoluição, muitas vezes feito na ignorância, num momento de curiosidade sem consequência aparente, foi um choque psíquico para o teu sistema. O corpo, que conhece as suas leis sagradas, registrou uma violação profunda. Um selo foi quebrado. Ensinaste ao teu sistema nervoso que esse fluido criativo sagrado era descartável, algo a ser expelido por um momento de prazer. Esse primeiro ato abriu uma porta. Com cada repetição, a porta se escancarou ainda mais. O caráter enfraquece. A ambição natural começa a se dissipar, substituída por um desejo inquieto que nunca se resolve. Começas a viver nos centros inferiores da consciência, os centros animalísticos, reativos, escravos do impulso. A partir desse estado rebaixado, o mundo passa a parecer mais grosseiro, mais ameaçador, menos repleto de possibilidade. Essa é a descida da Shakti, e a descida não anuncia, não declara. Acontece como acontece a ferrugem sobre o aço, invisível no primeiro dia, imperceptível na primeira semana e devastadora quando o homem finalmente olha e percebe que aquilo que deveria ser estrutura se tornou pó. A substância que deveria estar sendo refinada em ouro foi sendo drenada em silêncio, transação por transação, até que o reator interno, que um dia ardeu com a intensidade de estrela jovem, opera agora, na penumbra de brasas que mal aquecem. Agora,
Vamos falar da ascensão. Quando um homem começa a acumular energia sexual, quando fecha o dreno e deixa a essência circular internamente, a mudança não é apenas perceptível, é fundamental. Ele se torna mais forte, mais vital, mais presente. A mente clareia com uma nitidez que a dissipação crônica nunca permitiu. Torna-se mais paciente. A sua presença nas interações com outros homens muda, e eles sentem, mesmo sem saber nomear o que sentem. Isso não é crença. É a natureza, executando a sua própria programação, sem pedir autorização. A mesma lei que faz o rio correr para o mar quando o obstáculo é removido. A primeira grande recompensa é o virya. Os antigos yogis não chamavam a isso conceito, chamavam a isso força palpável, a qualidade perceptível no caráter e na presença do homem que retém. Os Yoga Sutras de Patanjali são inequívocos. Ao se estabelecer na contenção, o virya é obtido, não prometido, obtido como consequência direta. Como lei, o virya é uma vitalidade quase elétrica que irradia da energia sexual acumulada. Representa um aumento que os homens ao redor sentem antes de conseguirem articulá-lo. Força inabalável, resistência que não colapsa sob pressão, clareza mental que penetra onde o pensamento fragmentado apenas roça a superfície. É uma aura, um brilho real, uma assinatura de presença que não é produzida por postura, por vestuário, por treinamento social. É gerada. Este conceito está profundamente ligado a uma palavra que o mundo moderno usa sem compreender: virilidade. Não a virilidade como performance sexual. Essa é a versão degenerada que o sistema vendeu. Virilidade como a força que constrói civilizações, que não recua diante da adversidade, que ergue estruturas que duram além do homem que as criou. Olha ao redor. Por que tantos homens hoje parecem esgotados, ansiosos, sem luz nos olhos? Há uma razão, uma única: a perda constante e voluntária da sua essência por um prazer que dura segundos e cobra décadas. Compara com homens do passado, os teus avós, os que construíram com as mãos e com a determinação que a dissipação crônica impossibilita. Viviam numa cultura que ainda valorizava o Dharma, a ordem correta das coisas. E essa ordem começava no domínio do próprio corpo. A segunda grande recompensa é a determinação, o grit. Ramakrishna documentou com precisão de cirurgião. O primeiro sinal de progresso espiritual num homem é uma determinação inabalável, firmeza de caráter especialmente diante da dor, do perigo e do fracasso. Coragem que não é performática, é estrutural. Esta qualidade está inextricavelmente ligada à contenção sexual. Os legionários romanos, a força de combate mais eficaz da história antiga, eram proibidos de qualquer atividade sexual durante as campanhas, não por moralismo, por engenharia. Um exército de vasos vedados era um exército que não cedia, não porque tivesse recebido ordem de não ceder, mas porque a estrutura interna dos homens que o compunham não tinha a fratura que a dissipação cria. A emissão seminal descontrolada destrói o caráter, rouba a coragem. Não de uma vez, em parcelas, em concessões pequenas que o homem chama de inofensivas, até ao dia em que olha para o espelho e não reconhece quem está do outro lado. Ao seguir este caminho, a tua percepção se transforma completamente, incluindo a percepção sobre mulheres. Antes, dominado pelo desejo, vias o corpo feminino através do filtro da compulsão, um poder hipnótico que te governava sem que pedisses autorização. Agora, com clareza mental real, tornas-te discriminativo. Passas a perceber virtude moral, onde antes só vias forma física. E essa purificação da percepção não é ascetismo, é elevação do nível de exigência. Começas também a perceber outros homens, com uma clareza que antes não existia. Desenvolves uma sensibilidade quase clínica sobre o estado interno de quem está à tua frente. Sabes, por simples proximidade, se um homem está saturado ou esgotado. Vês na postura, no modo como ocupa o espaço,
na qualidade do silêncio entre as palavras. Esta não é intuição mística, é percepção de campo, e só está disponível para quem tem campo suficiente para ler o campo dos outros. A terceira grande recompensa é a grande obra em curso, o que os alquimistas chamavam de rubedo. Os alquimistas medievais descreveram o processo em 4 fases: nigredo, a putrefação do chumbo, a queda, a dissolução; albedo, a purificação, o branqueamento, o início da contenção; citrinitas, o amarelecimento, o aquecimento progressivo da matéria no interior do atanor; e, finalmente, o rubedo, o avermelhamento, a fase em que o ouro se manifesta. O corpo do adepto literalmente muda de tom, a pele aquece, os olhos ganham fogo, a voz ganha peso. O organismo exibe, na sua superfície visível, a prova irrefutável de que a grande obra está em curso no seu interior. Isso não é linguagem simbólica. É o mesmo processo que a fisiologia moderna descreve quando o organismo para de drenar a sua substância mais refinada e começa a recirculá-la internamente, reconstituindo tecidos, reativando glândulas, restaurando sistemas que a dissipação crônica havia colocado em modo de escassez permanente. Pode ser visto nas fotografias de grandes mestres espirituais, Yogananda, Sivananda, e nos olhos de crianças ainda não corrompidas pela dissipação. É o aspecto do organismo humano no seu estado de máxima vitalidade e está diretamente correlacionado com o estado do vaso. Junto com o rubedo vem um temperamento mais estável. Poucas coisas te perturbam, mas tornas-te mais corajoso, não menos. As tuas ações ganham integridade, que antes estava ausente. Precisas de menos sono para sentires plena restauração. Problemas de saúde crônicos que toleravas como inevitáveis começam a recuar. A tua voz muda. Torna-se mais rica, mais plena, dotada de uma ressonância que nenhum treinamento vocal replica, porque a presença que começa a habitar o teu sistema nervoso encontra expressão no único instrumento que projetas permanentemente para o mundo. Com o progresso sustentado, a batalha se estende ao plano sutil. Começas a purificar não apenas o corpo físico, mas o corpo energético, as estruturas mais profundas, onde os padrões de hábito estão gravados com maior profundidade. Os teus pensamentos ganham peso que antes não tinham. As tuas palavras carregam autoridade que não foi ensaiada. A tua presença começa a influenciar as pessoas ao redor sem que precises agir conscientemente. E então, o universo revela a sua recompensa mais paradoxal e a mais brutal. Quem renuncia, atrai tudo. Vivekananda formulou-o com uma clareza que nenhum professor de abundância moderno igualou. Quando renuncias à natureza, ela toma interesse em ti. Quando a renuncias mais, ela começa a perseguir-te. E quando finalmente não te importas com ela de forma alguma, ela torna-se tua escrava. Não é aforismo espiritual. É a descrição mecânica de como o campo de maior amplitude impõe o seu ritmo ao ambiente. O homem que não precisa, não implora, não emite urgência, não sinaliza escassez. E o universo, que lê campos, não intenções, responde ao sinal de reserva com a única linguagem que conhece: realidade correspondente. Quem busca o divino recebe também o material, não como recompensa sentimental, mas como consequência inevitável de um campo que já não mendiga, já não drena, já não opera abaixo da voltagem mínima para que a transmutação ocorra. Ao renunciares aos prazeres grosseiros, começas a perceber prazeres de uma sutileza e profundidade que o homem, em dissipação crônica, literalmente não tem um instrumento de percepção para acessar. Surgem experiências energéticas internas, vibrações no corpo, estados de clareza que não dependem de estímulo externo, a Kundalini desobstruindo os canais que décadas de dissipação haviam entupido com o sedimento das concessões acumuladas. No início, o caminho é difícil. O sistema nervoso condicionado resiste. O hábito bate à porta com a familiaridade de um velho inimigo que se faz passar por amigo. Mas como Ramakrishna disse com uma elegância que atravessa séculos,
O marinheiro tem de trabalhar e lutar para içar a vela pesada, mas uma vez içada, o vento a conduz por si mesmo. Faz o trabalho difícil no início. Iça a vela. O vento divino fará o resto. A escolha está diante de ti, apresentada sem ornamento, sem condescendência, sem suavização. O caminho da massa, do esgotamento progressivo, da insatisfação que se repete ciclicamente e nunca se resolve. O caminho do homem que foi alimentado e nunca saciado, porque a fome que o sistema criou não tem fundo. Ou o caminho do guerreiro que decidiu parar de vazar. O caminho do poder silencioso, da clareza que não precisa ser anunciada, da realização que não depende de validação externa. O caminho onde és, finalmente, nunca alimentado pelos prazeres que destroem, e para sempre, saciado pelo único que constrói. Desce agora aos comentários e declara em voz de decreto: o universo lê o meu campo. O vaso está vedado e o sinal está emitido. Quem não declara, ainda está aguardando o julgamento. Quem declara, acabou de enviar ao universo o único sinal que ele reconhece como moeda real. Deixa o teu like agora, não como cortesia, como ato de guerra. Existe neste momento uma operação em curso para garantir que este tipo de conhecimento nunca alcance escala, porque homem que compreende a equação do campo não é homem facilmente manipulável. Cada like que dás é uma falha deliberada no sistema de contenção. É um sinal que força o algoritmo a reconhecer que ainda existe audiência que recusa a sedação e que tem campo suficientemente denso para reconhecer fogo real quando o encontra. Inscreve-te no canal, não porque queres mais conteúdo, porque ao fazeres isso, decretas publicamente, diante da Irmandade, que escolheste o registro da acumulação em vez do registro da dissipação, que há um homem aqui que parou de liquidar o seu patrimônio mais precioso antes que ele cumprisse a sua verdadeira função. Torna-te membro do canal. O homem que veda o vaso e opera em isolamento tem o recurso, mas não tem o reator. A Irmandade não é comunidade de motivação, é laboratório de elite. Um núcleo fechado de homens de alta voltagem que abandonaram a dissipação para buscar a soberania e a grande obra. Um ambiente de gnose aplicada onde os temas que o algoritmo da superfície não comporta são dissecados com a frieza de quem trata a alquimia interna como engenharia, não como espiritualidade decorativa. O link está na descrição e no comentário fixado. Quem entra não acessa conteúdo, entra no círculo interno. E dentro do círculo interno, a frequência de cada membro amplifica a frequência de todos. E para quem está pronto para o próximo nível, o protocolo solar está disponível. O mapa exato da grande obra interna, como o chumbo da essência desperdiçada, se converte em ouro circulante, preservado, aquecido no atanor do corpo, sublimado pelos canais ascendentes, até alimentar os centros superiores com a mesma substância que o homem comum descarta como resíduo. É a pedra filosofal que os alquimistas nunca esconderam em livros. Esconderam no próprio corpo de quem tivesse olhos para ver. O link está na descrição e no comentário fixado. O universo não recompensa o esforço, não recompensa a intenção, não recompensa o sofrimento, nem a dedicação, nem os anos investidos. Recompensa o campo. E o campo, com toda a sua potência, com toda a sua capacidade de curvar a realidade ao redor, começa numa decisão tomada em silêncio, em privado, sem plateia, sem aplauso, sem validação externa. A decisão de não desperdiçar o que foi forjado para ser convertido em destino. O vaso está vedado ou está vazando. O universo já está em sessão. Tu és o veredicto que ainda está sendo escrito. E cada dia de vaso vedado é uma sentença gravada em pedra. Continue a transmutação.